Coisas que te deixam com energia de pobre. Primeira, fazer barraco ou perder o controle emocional. E com perder o controle emocional eu quero dizer gritar, falar palavrão e coisas do tipo. Por que isso passa uma vibe de pobre? Porque geralmente esse é um comportamento de quem tem espírito de pobre, já que essas pessoas, infelizmente, não aprenderam a lidar com as suas emoções e frequentemente se exaltam em situações que elas poderiam resolver de forma calma. E aí você pode pensar, nossa, mas você é uma barraqueira. Sim, mas sempre, ou quase sempre, eu faço barraco com classe. Eu queria usar esse vídeo como mote para falar um pouco sobre racismo de classe, usando como base o artigo O Racismo de Classe, Representações Elitistas sobre o Pobre e a Pobreza no Brasil. Um artigo feito por Lucas Voit e Volny Júnior, e eu sou Vinícius Siqueira, mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Eu vou usar o artigo dos autores, eles se utilizam de outros autores, por sua vez, para formular ali os conceitos, fazer as análises. Eu não conheço a criadora do início do vídeo, mas eu achei que era um vídeo interessante como mote para a gente bater esse papo. Racismo de classe seria o resultado de certas teorias sociais, com muitas aspas, formuladas pelas elites econômicas brasileiras, que qualificam aqueles que estão nas camadas mais baixas como inferiores intelectualmente, como pessoas em que você não pode ter confiança de que elas vão conseguir cumprir seus compromissos, como pessoas que não se orientam por uma ética do trabalho ou uma disciplina do trabalho. E por sua vez seria justamente esse caráter corrompido que justificaria e explicaria a situação de pobreza das classes mais baixas. E que legitimaria a desigualdade social e também a violência simbólica. É interessante essa noção de racismo de classe, porque muitas das vezes em que é construída essa imagem mítica do pobre brasileiro pelas elites econômicas e também por aqueles que estão almejando chegar às elites econômicas, os ditos novos ricos, a classificação que se faz é quase como se fosse algo inato. A pobreza, ela vem de um caráter duvidoso, algo que é inato. Quase que como se fosse uma raça mesmo, como se fosse uma coisa de raça, a raça pobre. Trata-se, portanto, de uma naturalização da pobreza e uma naturalização da própria desigualdade social. E talvez isso possa ser especialmente observado na microascensão de certo pedaço da classe pobre nos governos petistas, em que saíram da classe D e E e foram para a classe C, entrando num certo patamar de consumo, conseguindo consumir um pouco mais. E assim, entrando, portanto, numa esfera que era de monopólio de classes médias altas, que era justamente a esfera do consumo legítimo. E nisso a gente pode exemplificar, né, que é, por exemplo, viajar de avião, que é, por exemplo, circular em shopping center com tranquilidade, que é, por exemplo, também você ter automóveis que são mais caros, viajar para o exterior, pagar a faculdade. Essa ascensão até a classe C é definida pelo Gessé de Souza, sociólogo brasileiro, como a ascensão dos batalhadores, essa denominação que ele faz desse momento específico. Para conseguir se distinguir dos pobres e, ao mesmo tempo, conseguir estabelecer um discurso preconceituoso, de fato um discurso de preconceito, exclusão e inferiorização, é necessário que se construa um ethos de classe, uma ética de classe, aqui eu estou simplificando a coisa, entre os ricos, para que se pareça que essa ética aprendida, pareça que ela seja uma segunda natureza, conforme vai explicar o sociólogo Norbert Elias. Essa segunda natureza seria um jeito de ser próprio dessa classe dominante, que se acha anjos na terra. Que é o jeito de falar, o jeito de se portar, as boas maneiras, a boa educação. Mas mais do que isso, é a distinção em relação à suposta falta de educação, falta de boas maneiras, falta de autocontrole dos pobres, falta de caráter dos pobres. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Nessa divisão distintiva, os ricos seriam civilizados e os pobres estariam mais próximos
de um estado da natureza, uma animalidade. E é óbvio que traços distintivos que têm a ver com jeito de ser, eles são internalizados, incorporados, eles são inseridos e naturalizados no próprio corpo. E não são secundários ou frescuras. Eles existem, para as classes altas principalmente, essas boas maneiras, a boa educação, esse jeito de ser, existe como algo fundamental para a sua própria existência e para o fechamento do grupo. Eu quero dizer que não basta dinheiro. Além do dinheiro, tem um jeito de ser próprio que te faz pertencer, portanto, a este grupo dominante. E esse grupo dominante, que supostamente seria mais civilizado, mais inteligente, mais ético, com boas maneiras, ao mesmo tempo seria também aquele que, absorvendo uma disciplina do trabalho e uma ética do trabalho, seria aquele que é perfeito para honrar compromissos. Cara, a gente viu o lance das Americanas, a gente sabe que na realidade não é isso, mas é assim que se constrói essa distinção. E essa confiança é muito relacionada à capacidade de realizar e cumprir contratos de ordem econômica. Sabe aquela coisa do cara que diz assim, ó, esse peão entrou aqui já pensando em me processar, já pensando em me colocar ali no advogado, ali na justiça. É tipo isso, essa é a forma estereotipada. Sabe quando dizem que o problema do Brasil são os brasileiros? Quando aquele jornalista, ex-jornalista da Globo, disse que se você tirasse os brasileiros do Brasil e botasse japoneses, o Brasil iria muito para frente. Sabe quando disse isso? É basicamente uma das formas de se dizer que existe algo no caráter do brasileiro, da sua população majoritariamente pobre, e que principalmente existe alguma coisa de cunho de capital social ali, de cunho de conseguir manter uma confiança nas relações, conseguir construir relações e cumprir contratos econômicos que fortalecem a criação de laços sociais. E que, portanto, fortaleceria também o próprio desenvolvimento da sociedade. Esse pobre animalesco é o dito pobre barraqueiro, como se não tivesse barraco em outras classes sociais. Esse pobre animalesco é o pobre incivilizado, como se você não tivesse exemplos de incivilidade em outras classes sociais e como se a própria civilidade já não fosse arbitrariamente uma maneira de se impor enquanto superior. Agora, para arrematar, um dos elementos desse racismo de classe é que quando ele é propagado pelas elites, através dos meios de comunicação, quando ele é propagado através, sei lá, de sermões de igreja, através de novelas, através de publicidade, por aí vai, por aí vai, por aí vai, ele acaba se transformando também num golpe de violência simbólica. Violência simbólica é um conceito de Pierre Bourdieu para explicar o momento em que o grupo oprimido recebe e internaliza os objetivos, os critérios e a maneira de ver o mundo dos grupos dominantes. É nesse momento que o pobre olha para si e percebe que há um inatismo do mau caratismo da pobreza. Há um inatismo, uma coisa essencial que envolve o pobre que é vagabundo. E se há esse inatismo, então, cara, se o pobre é responsabilidade dele. Não tem a ver com a sociedade como um todo, estrutura social, formação social capitalista, não tem a ver com isso. O pobre é pobre porque é vagabundo, o pobre é pobre porque é incivilizado, é pobre porque é barraqueiro, é pobre porque ele mesmo quer. Tudo bem?